dos maiores conflitos que a classe média passa agora é a precarização do trabalho qualificado. E o que acontece? A gente está passando por dois momentos e duas coisas muito específicas no trabalho que está prejudicando muita gente, junto com uma terceira coisa. A primeira delas é a uberização de muitos dos trabalhos. Então, muitas carreiras que antes eram consolidadas, os trabalhos eram mais formais, tinham mais processos, estão passando por plataformas. Então, a gente está tendo agora ferramentas que pegam trabalhos que eram formalizados e tentam vender isso a um preço mais barato, onde o profissional ganha menos. Um exemplo, por exemplo, é psicologia. Muitos psicólogos que antes tinham tratamento direto com o paciente, eles negociavam valor, eles falavam com o paciente, hoje atendem em aplicativos onde eles ganham muito menos do que ganhariam direto com o paciente final. Medicina acontece muito isso, né? Então hoje com os convênios médicos, muitos médicos atendem por convênio, né? E acabam ganhando menos, e isso acaba diluindo um pouco desses trabalhos que eles eram de um capital intelectual maior, né? Então, direito está passando por algo parecido, design, medicina, advocacia, psicologia. Então, muitos empregos onde antes você tinha a previsão, pelo menos, de você ganhar um pouquinho a mais, você já não está ganhando. Outra coisa que acontece ainda dentro disso é algumas vagas, uns trampos, algumas profissões que a gente tinha antes, se você conseguisse um diploma no ensino superior, eram garantia de você ter um salário minimamente digno. E hoje já mais nem tanto, porque a gente não tem tantas vagas para tantas pessoas formadas e qualificadas. Então o mercado está extremamente competitivo. A gente formou pessoas demais no ensino superior para poucas vagas para poder receber. Então isso gera uma reserva de mercado muito grande que afeta principalmente a classe média, que se endivida e estrangula para fazer o ensino superior. Próxima coisa que a gente entra na lista é a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela tá derretendo uma série de profissões, uma série de empregos, sucateando uma série de coisas. Eu gosto de falar, tem uma marca que eu trabalho que é surreal. Ela faz coisas com inteligência artificial e às vezes chega a sequer ser entendível o que os caras mandam, porque o vagabundo vai lá, joga o bagulho no chat GPT e manda pra gente se revisar. E assim, é briefing de propaganda, bagulho surreal. A gente tem dificuldade de entender o que o cara tá escrevendo, mas porque a gente descobriu que dentro da empresa o chefe foi lá, demitiu uma galera e falou pros funcionários, agora vocês substituam fulano por IA. E assim, tá saindo muito mal a parada. E isso tá acontecendo em diversas vagas de trabalho. Conheço diversos amigos meus que falam que várias demissões aconteceram por conta de IA. Então, de novo, né, pessoas formadas, qualificadas, que já estavam inseridas no mercado de trabalho, perdendo vagas por IA. E aí, a gente vai para um terceiro fator, a falta de previsibilidade em carreira. Esse vídeo é especificamente sobre classe média, então é uma coisa que a gente pode falar que isso era um pouquinho mais comum para classe média, era que você podia pensar na construção de uma carreira, né? Meu pai trabalhou na mesma empresa por, sei lá, uma década e pouco. Né? Então, com as pessoas que trabalharam 20, 30 anos no mesmo trabalho, e era uma coisa que você pensava, eu vou entrar em tal cargo, vou crescer, vou progredir, vou para tal lugar. Então você conseguia pensar em crescer na sua carreira e tudo mais, blá blá blá. Hoje não. Hoje é muito difícil você pensar e projetar uma carreira a longo prazo. Então hoje, o pessoal da classe média, que às vezes são profissionais de alta escolaridade, eles enfrentam condições de trabalho marcados pela ausência de previsibilidade, a ausência de controle, presença de mas nada é seguro, não existe isso, tal. Antes você podia projetar um pouquinho do tipo, eu vou continuar esse trampo daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. E isso faz muito sentido para a classe média, porque era justamente o pessoal que ia fazer o financiamento de uma casa, o financiamento de um carro. Então tudo isso estava junto, meio que anexado, né, junto com a sua carreira. Só que agora, se você não tem previsibilidade na sua carreira e no seu sustento, como é que você vai ter previsibilidade no financiamento dos bens e das posses dos quais a sua família vai depender? Então isso vai gerando um caos e um estresse muito grande dentro da classe média. E no vídeo de hoje eu trouxe aqui alguns dilemas que a classe média vai enfrentar nos próximos anos, alguns sobre como lidar com isso ou não, e outros é simplesmente eu sendo o mensageiro do fim do mundo. Mas que a gente pelo menos se divirta enquanto o mundo tá acabando, sei lá, né? Que a gente eu vou tentar trazer as notícias do jeito mais simpático possível, mas acho que tem muita coisa aqui que a gente fala muito pouco a respeito, mas a gente precisa conversar, a gente precisa dar uma conversadinha, porque acho que às vezes a gente não tá olhando para isso direito e muita coisa tá prejudicando a gente no médio e principalmente no longo prazo. Prepara aqui o seu quid parcelado em 500 vezes que tá começando Conversas Difíceis. Olá, meu nome é Edson Castro, sou jornalista e apresentador, mas também conhecido como seu melhor amigo na internet. Se você ainda não é inscrito por aqui, faça o que um melhor amigo faria, se inscreva aqui no meu canal. Quero falar que hoje eu pedi um Uber Black e veio um Nissan Kicks.
eu achei um pouco ofensivo. Porque, pô, eu gastei uma bala pra ir pra Faria Lima, foi quase 80 conto de Uber, e veio um Nissan Kicks. Porque a última vez que eu pedi um Uber Black, veio um BYD. Ah, meu BYD. Mas foi, pô, eu fui pro aeroporto, veio um BYD pica, viado. Veio um BYD grandão, tal, top, assim, parecia que eu tava andando no espaçonave. E aí veio minha dúvida, né? Qual que é o carro mínimo que a gente aceita como Uber Black? Passageiro. Então, minha dúvida, eu fiquei revoltado, eu quero saber de você aqui. Tá vendo como classe média sofre? Curte, compartilha, se inscreve, são conversas difíceis, né? E é isso. Mas eu tenho uma conversa fácil pra ter com você aqui. E se tem um dilema que eu não gosto, é ter que pensar muito no que eu vou vestir pra sair, pra encarar o meu dia e a minha rotina puxada. E é exatamente por isso que eu quero falar pra vocês, meus queridos amigos da Insider. A Insider é aquela peça que me acompanha pra todo rolê e cuja funcionalidade se torna praticidade na minha rotina. Eu uso pra gravar, eu uso pra sair com minha mina, eu uso pra dar rolê com meu cachorro, eu uso pra treinar. É aquela peça de roupa que parece que faz parte natural da sua rotina e você não quer largar mão. E a gente tem que aproveitar que esse mês a Insider está fazendo aniversário e tem diversos descontos lá no site da Insider pra você aproveitar. E usando o cupom Edson Castro, se você é um novo cliente, você tem 15% de desconto e se você é um cliente recorrente, você tem 10% de desconto. É a sua chance de comprar uma tech t-shirt, que eu sou apaixonado. É comprar os shorts da Insider, são muito boas também. Calça, cueca, meia. São roupas essenciais que não tem erro. É tecnologia que eleva o seu dia a dia. São ultra confortáveis, versáteis, atemporais e fáceis de cuidar. Então, não esquece de usar o cupom Edson Castro no link que tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Um dilema da classe média também que é importante da gente falar é a sensação constante de estar sempre devendo dinheiro. Então, isso vem porque a gente tá num momento muito complicado, que é um momento de até fácil acesso ao crédito, mas um crédito com preço muito alto. Então, tem um preço. Então, por exemplo, hoje, acho que nunca foi tão fácil conseguir dinheiro emprestado, né? A gente pode falar isso? Que é muito fácil conseguir dinheiro emprestado hoje? Pô, bate lá na Crefisa, pô, a dona Leila vai sorrir pra você. Toma o dinheiro aqui, meu filho. Mas acho que os juros também tá muito alto. Então você consegue o dinheiro fácil, mas o preço ele é muito alto. E também a gente passa por essa dificuldade do que as coisas estão muito caras. Então um financiamento de uma casa, de um imóvel, você vai ter que pegar uma carta de crédito e por muitas vezes você vai pagar muito caro por isso, né? Então, eu preciso de uma carta de crédito de, sei lá, 600 mil reais, você vai pagar às vezes 1 milhão e pouco por isso. Então tá muito caro o acesso a esse crédito, né? Então, a classe média, às vezes, para conseguir certos bens, ela precisa estar nesse constante processo de estar se endividando, né? É o financiamento do carro, é o financiamento da casa, é o parcelamento do celular, é o parcelamento da TV. E aí a gente encontra uma outra coisa aqui, e eu não tô nem inventando isso, que é o custo de vida crescendo mais rápido do que a própria renda, né? Porque tem coisas que elas crescem rápido, né? Então, supermercado cresce às vezes, é uma crise, o supermercado cresce, alguns serviços sobem e o salário ele nunca acompanha. Teve agora um imposto que foi aprovado no ano passado que vai entrar em cima do aluguel de casas. Então, se você mora de aluguel, você vai ter que pagar mais no seu aluguel, que vai entrar ali na sua conta, que é uma continha a mais que vem, né? Eu trouxe aqui na lista, por exemplo, teve um aumento em preço de escola particular, teve aumento em uma série de outros serviços, e a gente também tem um aumento, que isso aconteceu de gerações para cá, que é um custo, né, de vida que ele foi aumentado meio que a gente sem perceber, né? Então, o que eu quero dizer por isso? Você antes pagava na sua casa a conta de água, luz, né? Que mais? Gás, ele lá, telefone, né? Que era caro, mas tudo bem. E era meio que isso, né? E essas compras duravam muito tempo, né? Então, assim, comprei uma TV. A TV de cubo durava, décadas se deixasse, né? Você tinha coisas que duravam muito tempo. E aí, a gente acabou passando por um momento onde agora a gente tem muitos o famoso System as a Service, né, o SaaS, que estão empobrecendo principalmente a classe média e a classe mais baixa. Então hoje você paga internet, você paga Netflix, você paga Spotify, você paga Adobe Premiere, você paga Amazon Prime, você paga Kindle, você paga... Se você começar a pagar todos os serviços para consumir as coisas, e cada vez mais as coisas estão deixando de ser coisas e se tornando serviços, você vai perdendo acesso a elas. Então você tem meu cartão de crédito, às vezes eu preciso entrar lá e decupar ele. O que eu tô pagando aqui? PlayStation, precisa cancelar, Amazon, precisa cancelar. Sempre da Amazon, tá, gente? Prime Video e Kindle e Amazon Prime, já pode cancelar que não vai sentir falta, né? Então você precisa estar sempre pensando nessas coisinhas, então o estilo de vida vai ficando mais caro. As coisas nossas são feitas para durar menos, então, cadê? O meu tá carregando. Assim, celular.
Cara, o celular virou um bem descartável. Então, assim, você compra um celular, ele tem um prazo de vida pra ele acabar. Então, você não vai conseguir carregar esse celular por muito tempo. A não ser que você seja minha noiva, que fez uma bizarrice. Quanto tempo durou o seu último celular? Você ficou com ele... 5 anos. 5 anos com o mesmo iPhone? Acho que foi. O celular dela já não digitava mais no WhatsApp. Ela Não carregava. Nossa, eu vi ela se escrevendo no WhatsApp, era bizarro. Parecia que ela estava escrevendo numa pedra. Se ela tivesse escarpinho, se tivesse falado de Flintstone, ia ser mais rápido. Aí o celular travava, né? Então, assim, esse custo de vida, ele aumentou muito. E a gente tá muito endividado. E acho que esse é um medo que a classe média tem, né? Que é esse medo de cair o padrão de vida, né? E aí vem o custo das experiências. Olha que doideira. Você tá o tempo todo com medo de seu padrão de vida cair, da coisa piorar e tal. Porém, a permanência, a existência da classe média por si só, ela tá muito associada a experiências. Então, assim, você já foi no Coco Bambu? Já jantou no Outback? Você foi no Lollapalooza? Você comeu na sorveteria da moda? Você foi no evento da moda? Você foi no show do Bad Bunny? Você foi no show da Sabrina Carpenter? Você vai ver a Shakira em Copacabana? Você, sabe, comeu o seu morango do amor? Você comprou o seu Labubu? Você comprou o seu Bobbie Goods? Você foi assistir Barbie no cinema vestido de rosa? É essa coisa que é o destino da moda, a coisa da moda. E você precisa estar pagando porque é um senso de pertencimento, é esse FOMO. Então, ao mesmo passo que você tá morrendo de medo de você cair, você tá o tempo todo se endividando para poder performar o que te faz você manter na classe média. Que gera uma bomba relógio que, assim, dadinhos legais aqui pra gente, no encerramento de 2025, o nível de endividamento dos brasileiros atingiu um nível recorde, que foi de 79%, a maior marca histórica para dezembro, desde que a gente começou a fazer a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Então, é uma parada do custo urbano caríssimo, né? A gente está cada vez mais endividado. Isso não quer dizer que a gente está inadimplente, mas quer dizer que a gente está endividado. Ou seja, a classe média está o tempo todo a uma decisão errada de cair para a classe baixa. Aí isso é doideira, assim, porque é uma decisão errada de você ter um problema financeiro de longuíssimo prazo. E aqui é a coisa que eu gosto sempre de falar aqui, que é importante você manter o seu teto alto. Tá? É manter o seu teto alto, porque teto baixo te sufoca. Então, assim, quanto mais baixo o seu teto, pior é. Então, assim, você tá gastando, tá sempre no limite, é uma fatura que você não paga, é um financiamento que você não acerta, é uma coisinha que você erra, e sua vida foi pro cacete. E aí você começa a ter uma série de problemas pra você lidar. Aí aqui, essa é muito braba, tá? Eu adorei o nome desse conceito, não sei quem foi que inventou, mas é maravilhoso, que é o conceito do chão pegajoso e o conceito do teto pegajoso. Isso aqui é pica. Por que é o chão pegajoso? Tem algumas pesquisas que mostram que jovens de família mais pobres, eles viram um aumento no salário relativo deles. Então, pessoas de classe mais baixa viram um certo aumento no seu salário, certo? Porém, esse aumento ele não foi reconhecido em classes médias e mais ricas. Pelo contrário, pessoas de classe média e mais alta sentem que o salário deles está diminuindo de poder aquisitivo. E aí isso gera o chão pegajoso. E o que isso quer dizer? As pessoas não conseguem sair da casa dos pais. Então, cada vez está mais difícil para o jovem de classe média, né? Que antes tinha até poder essa perspectiva, a classe baixa sempre acabou morando tudo junto, a gente sempre teve a lógica do puxadinho, da edícula, de morar 10 pessoas na mesma casa, tudo bem. Mas os jovens de classe média, eles estão tendo um problema para eles conseguirem sair da casa dos pais, né? A famosa geração canguru, é o que a gente fala do cara que ele trabalha, tem 30 anos, ele já tem uma carreira, tem uma pós-graduação, mas ele não consegue pagar o suficiente para ter um aluguel para morar sozinho. Então ele fica com o chão pegajoso. E aí a gente chega na segunda coisa, que é o teto pegajoso, que é uma geração que não consegue construir um patrimônio, que eles não conseguem ascender além do nível dos pais. Então, isso aqui é até uma questão polêmica, né? Eu vi alguém polemizando isso um tempo atrás e acho que mais ou menos estava certo, sim, que é você ter um padrão de vida, você sai da casa dos seus pais e por muitas vezes você vai ter que aceitar ter um padrão de vida muito menor que você tinha na casa dos seus pais para você poder viver. E aí a gente vai ter que fazer um juízo do valor, isso aí tá certo ou tá errado? Isso eu já não sei dizer, né? Mas assim, você vai ter que
ter um estilo de vida pior do que na casa dos seus pais. E aí o cara vai parar pra assim, por que eu vou ter um estilo de vida pior na casa dos meus pais se eu posso ter isso daqui na casa deles, né? Vou viver sozinho, ter um estilo de vida pior ou ficar com meus pais e ter uma casa ok, um estilo de vida ok? Então ele prefere ficar com os pais porque o teto acaba a ser pegajoso e ele não consegue passar disso. E aí a gente vai para um outro conceito maravilhoso aqui, gente, a antropologia é muito massa, que é a geração sanduíche, que é, olha aqui que coisa maravilhosa. A gente demora mais para ter filhos, demora mais para sair da casa dos pais e nossos pais estão vivendo mais e tudo mais. Então existe uma geração que ela tá ficando estrangulada no passo de que eles têm filhos pequenos, né, entre 0 e 4, 5 anos de idade, e eles começam a ter pais idosos que começam a ter problemas de saúde de idosos, que vai ser o nosso caso, você sabe, né? A gente quando estiver tendo filho, nossos pais vão estar velhos. Sim. Então a gente vai ter que lidar com os nossos pais idosos e com os nossos filhos mais novos. Que foi uma coisa que não aconteceu comigo, por exemplo. Eu, por exemplo, quando meus avós começaram a ficar mais idosos, eu já tinha 15 anos. Então eu lembro, por exemplo, do meu avô super bem de saúde, tá ligado? E aí eu lembro dele mais velho já sem saúde. Então foi uma coisa que eu fui vendo a saúde dele, o envelhecimento dele acontecer, que provavelmente isso meus netos provavelmente não vão ver. Então tem uma coisa que ela é esse sanduíche, né? Então essa pessoa de classe média, ela tá cuidando do velho e tá cuidando do novo, tudo ao mesmo tempo. Vai gerando estrangulamento. Isso é um fenômeno principalmente pra millennials. Não tem coisa boa nesse vídeo, né? Amigo, eu adoro conversa difícil. Caralho. Acabei de me ligar que não tem coisa boa nesse vídeo, pô. É difícil até fazer uma piadinha, pô. Não dá nem pra quebrar o gelo aqui, porque é só desgraça, pô. É que eu separei uns dados. É tudo tão preocupante que às vezes eu prefiro fazer um corte, porque aí eu vou machucando a pessoa aos poucos. Eu não preciso machucar tudo de uma vez, entendeu? As pessoas falam, meu Deus, Ed, você é muito negativo. Não sou eu. É o mundo. Vamos falar sobre educação de filho, então? Olha que legal. As escolas particulares, elas tiveram um reajuste de 8 a 10% no ano de 2025. Algumas escolas, né? Nem todas. O valor ele representava o dobro da inflação por período. E hoje, essa daí é uma dor muito grande da classe média e é justamente um lugar onde muita gente tem um lucro muito grande, porque você quer que seu filho mantenha o seu estilo de vida, né? E você não quer que seu filho tenha um estilo de vida ruim, né? O que você vai fazer? Vai pagar pelo ensino do seu filho, pela educação do seu filho. E aí a escola olha e fala assim, você quer pagar pela educação do seu filho? Então vamos embora. O cara começa a enfiar tudo quanto é tipo de penduricalho num colégio particular e vai cobrando ad infinito, tudo que ele puder cobrar de você. Então, aqui tem inglês, tem... seu filho vai andar de cavalo, tá jiu-jitsu, você vai dançar capoeira com um golfinho e tal, e a mensalidade vai subindo. Aqui a gente tem IA, tem tablet, tem não sei o quê. E esse é um custo completamente estrangulador da classe média, né? Que é o custo com a educação das crianças. E não é só a educação, né? Material escolar, uniforme, curso, inglês, academia, esporte e tudo mais. Então, o custo da educação de um filho, da criação de um filho, ele tá cada vez mais alto. E esse é um mercado à parte, tipo um mercado de noiva. A filha de um amigo meu, ela trabalha com uma coisa muito específica, que ela é pedagoga, mas ela dá aulas de, tipo, psicopedagogia para crianças pequenas em condomínios de luxo em São Paulo. Que é para melhorar a cognição e aprendizado dessas crianças. Então ela vai para condomínios, os pais deixam com ela, tira tablet, tira celular e ela fica dando aula para melhorar o desenvolvimento e tudo mais. E ela tira uma bala. Ela tira uma bala nessa brincadeira. E, porra, mas não é um modelo de negócios maravilhoso? Pô, você pega uma coisa que é um desespero de alguém, a pessoa não quer que o filho dela vire um imbecil viciado em Roblox, paga uma pessoa, essa pessoa tira uma bala e assim, eu não tinha isso em 2002, tá ligado? Em 2002 quem fazia minha psicopedagogia era a Avenida Salim Farmaluf, pô. Era eu fazendo guerra de pedra pra pegar balão. Pega essa psicopedagogia aqui nessa brita, tá ligado? Era trocar soco no Parque da Moca com um boliviano, pô. E a gente falou de saúde, de educação, vamos falar de saúde, pô. Plano de saúde é loucura. Plano de saúde, irmão, assim, é surreal. Surreal. É assim, um dia tá tudo bem, aí do nada seu plano de saúde avisa assim, aumentamos. Eu tenho um que eu tava... que assim, eu tive que cancelar. Falei, não consigo pagar. Assim, eu tentei pagar, então comecei pagando um preço, falei, esse preço aqui eu consigo pagar, tal. Cara, do nada, assim, em um ano eu tava pagando quase o dobro. E aí vai chegando mensagem, teve um reajuste aqui, segundo
a ANS e tal, vamos aumentar 15%. Ó, teve outro acordo aqui, ó, ai, rolou um dissídio, aí rolou não sei o quê. Eu falei, cara, como é que eu entrei pagando 500 conto, tô pagando 1.500? Sabe uma coisa que você tá falando? Não pode ser, pô. Então isso daí é uma coisa que é o desespero, né? Você tem que entrar por adesão, você tem que entrar por um monte de coisa. O jeito... tem toda uma máfia do plano de saúde, né? Assim, você que não tem um plano de saúde hoje, assim, ou tem um plano de saúde pela sua empresa, cara, vai atrás pra ver como é que você tira um plano de saúde quando você não é contratado de alguém. É bizarro, assim. Parece que você tá... Mano, parece que você tá cometendo um crime. É muito surreal os caminhos escusos que você precisa ir. E aí vamos falar sobre o medo da violência. E aqui é uma coisa meio sensível também, é o que a gente tem falado bastante nos nossos vídeos de urbanismo, né? Que é a condominização do Brasil. Então, a gente tem um problema muito grande que é o medo da violência urbana aqui no Brasil, né? Todo mundo tem medo disso. E para isso, a classe média ela tem saído de casas e ruas e está indo para condomínios fechados, né? Seja em prédio ou propriamente condomínios. Então, estima-se hoje que o nicho de segurança pessoal e eletrônica no Brasil cresça papo de 20% por ano. Tem um outro dado aqui que mostra que compradores de imóveis, né, 80% de pessoas que compram um imóvel consideram itens de segurança como o fator que mais agrega valor para uma propriedade na hora que eles vão comprar. Ou seja, você vender a segurança para quem está comprando um imóvel, ela virou uma commodity, né? Ou seja, você paga pela segurança privada. E aí vai chegar o ponto onde eu quero chegar, tá? Então, você vai para o condomínio porque você quer que seu filho tenha um parque que ele possa brincar, que ele tenha uma quadra, que ele tenha um espaço onde ele possa viver com segurança. E você, sua família, durmam com relativa tranquilidade. Então você paga um condomínio por isso, certo? Só que você já paga pela segurança pública, porque está nos seus impostos. Você já paga pela polícia, você já paga pela manutenção da praça, você já paga pela manutenção das ruas. E aí, esse serviço não vem de volta para você, então você paga de novo para você ter aquilo particularmente. Então a gente paga 2 vezes a conta para poder ter a segurança e parece que o crime ele sempre escala um nível a mais, né? Então hoje a gente está tendo casos, por exemplo, de prédios que são roubados para invasão. E aí o pessoal roubando prédio, pô. O cara invadindo garagem de prédio para roubar moto, o cara vai ficar no Airbnb num prédio, rouba o pessoal que tá lá. Então assim, você vai criando um problema que é esse medo urbanizado e esse gasto com a segurança, que é um gasto que você já tinha. Então, o que acontece hoje, né, é um estrangulamento da classe média justamente por conta de uma série de gastos e pressões que acontecem, sejam por conta de mercado, seja por mudanças de paradigmas, ou seja para manter uns certos status. Então você está sempre tendo que tentar manter um estilo de vida, tentar manter um padrão, né? Tentar pensar no padrão que seus filhos vão ter, tentar manter o padrão da sua família enquanto você tenta pagar um bom plano de saúde, um carrinho, tenta ter uma viagem legal. Então, cara, tudo fica assim no limite do limite do limite. Qual que é a grande solução? Assim, escolhas inteligentes, cara. Acho que assim, nunca foi tão necessário você ser muito crítico com seus gastos, com as suas escolhas, com os caminhos que você faz, porque hoje a parada não tá fácil, não. Não tá fácil. Então é preciso ter uma inteligência financeira muito grande, ter um entendimento de dinheiro, evitar ser muito emocionado com compra, evitar cair em modismo, evitar tentar performar uma riqueza. Hoje as escolhas elas têm que ser muito assertivas, muito bem cuidadas, porque hoje um erro um pouquinho mais, deu uma escorregadinha, cara. Deu uma escorregadinha, fudeu. Tá ligado? Hoje é uma escorregadinha, é um cuidadinho pra você ficar emocionado numa parada, você entrar numa barca furada que o bagulho deu ruim, assim. Então acho que hoje nunca foi tão necessário racionalidade, controle financeiro e até mesmo, de novo, manter o teto alto. Manter o teto alto. Quanto mais alto o seu teto, melhor. Esse é um papo que eu tive com o Gustavo Cerbasi já está em 2026? Eu tive esse papo com o Gustavo Cerbasi já há 6 anos atrás. 6 anos atrás o teto alto era muito necessário, acho que hoje nunca foi tão necessário. Nunca foi tão necessário. Porque é muito difícil você ter uma estabilidade financeira, é muito difícil você ter uma estabilidade profissional, e é muito difícil você ter uma estabilidade até mesmo política, né? Um doidão entra lá, mexe numa taxa de juros, fudeu, né? Então hoje, esse teto alto, ele é muito importante, essa frieza. Vai deixar de fazer coisa? Não. Vai deixar de cuidar da família? Não. Vai deixar de morar no condomínio para dar segurança para seus filhos? Jamais. Mas é importante você entender que, porra,
não dá pra emocionar. Não dá pra ficar no bico do curva ali, não dá pra torcer pra, não, esse mês deu ruim, no próximo vai dar melhor. A frieza, o controle, a gente tá produzindo bastante vídeo aqui também sobre educação financeira, dinheiro, também muito por conta disso, porque é importante se manter muito racional. Porque eu gosto de falar, né, o sonho da classe baixa é subir pra classe média. O problema é que quando o cara sobe na classe média, ele repara que ele tá a um instante de voltar pra classe baixa. Então acho que cada vez mais, é quase um cenário que ele oprime cada vez mais e joga cada vez mais pra baixo, né? E aí, pô, eu mesmo com o YouTube, a gente conseguindo fechar uns trabalhinhos aqui, ganhar um dinheiro e tal, eu falei assim, eu me considero muito mais próximo do cara que tá embaixo da ponte do que de um bilionário hoje. Acho que eu tô umas 3 afirmações erradas minhas em podcast. Eu tô tendo umas 3 participações do Piuí de voltar pra baixo da ponte, tá ligado? Então, assim, é preciso de muita racionalidade, segurar um pouco a emoção, evitar cair em isca de marketing e ter muita fé e aproveitar com as pessoas que você ama do jeito que der, do jeito mais barato possível, né? E tomando escolha de decidir, hoje a gente vai gastar dinheiro, mas esse dinheiro aqui foi separado pra isso. E se não tiver, não tem. Meu nome é Edson Castro, isso é Conversas Difíceis. Valeu.